Muito boa noite, espectadores e web espectadores da Infinity TV, 21 horas do dia 11 de janeiro de 2012, depois de alguns dias de férias, voltamos aqui com o programa Opinião e Debate de todas as quartas-feiras aqui na Infinity TV. 2012 é o ano protagonista da profecia maia. Alguns acham que o mundo vai acabar, outros dizem que não. Mas enquanto o mundo não acaba, o programa Opinião e Debate chega ao 100º programa hoje. Desde junho do ano passado, quando começamos essa nova empreitada, lançamos o desafio e conseguimos chegar a essa marca, tentando trazer a vocês informação de qualidade e debates coerentes. Alguns nem tanto, para todo mundo que aprecia o mundo da internet. Opinião e Debate proporcionou alguns sentimentos adversos em quem nos acompanhou durante todo esse tempo. Muitos elogios, muitas críticas, algumas opiniões formadas, mas o mais importante, a proporção do espaço aberto para a livre opinião. Muitos convites foram aceitos, alguns não, o que não mudou em nada a nossa postura e a forma de tocar os programas. O programa de hoje é especial e para a data um convidado também especial. O convidado do nosso 100º programa é natural da cidade de Amparo, graduou-se em Engenharia Elétrica no Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, fez mestrado na Universidade Federal de Itajubá, possui especialização em Ciência Política pelo Instituto de Geociências da Unicamp, no curso de Gestão Pública de Municípios, e fez disciplinas de pós-graduação em Planejamento e Gestão Pública na Faculdade de Medicina Preventiva da Unicamp e na Escola Paulista de Medicina. Como engenheiro, atuou em algumas empresas, entre elas uma das maiores de telecomunicações do país, e também foi proprietário de sua própria empresa, na área de biosistemas. Trabalhou na equipe de confiança do ex-prefeito de Amparo, César Pagan, durante 8 anos, em que este administrou a cidade. Inicialmente, foi secretário de Cultura e Turismo e, a partir de 2003, assumiu a Secretaria de Planejamento, onde coordenou o processo para execução das principais obras realizadas na cidade nos últimos anos. Possui formação em música, é pianista e compositor. Recentemente, assumiu a presidência do recém-criado Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da região do Circuito das Águas e uma cadeira no Conselho Fiscal da Frente Nacional dos Prefeitos, que a gente vai falar aqui no programa. Como representante da Frente Nacional dos Prefeitos, integra o Conselho de Articulação Federativa, o CAF, que é um fórum que reúne representantes de 18 ministérios e 18 prefeitos para negociar a relação entre todas as prefeituras do Brasil e o governo federal. Costumo fazer a seguinte pergunta para o Chicão em relação a determinadas pessoas, principalmente no campo político. Esse daí jogou onde? Pelo currículo, nosso convidado, o prefeito de Amparo, Paulo Miota, nem precisa responder essa pergunta. Boa noite, prefeito. Boa noite, é um prazer estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu participo de uma TV da internet e é um prazer enorme e uma grata satisfação, porque eu acho que a mídia e a televisão na internet tem que cada vez mais ter uma abrangência maior ainda, porque realmente a gente só ficar com poucos canais de comunicação no país, eu acho que não é o caminho, e a internet possibilita isso. E aí discute as questões regionais, locais, isso é muito importante. Muito obrigado pelo convite, um prazer. Legal. Temos aqui a nossa voz da consciência, o Chicão, que é o meu parceiro que acompanha também, que participa dos programas. Boa noite, Chicão. Boa noite, Roger. Boa noite ao prefeito Paulo. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Infinity TV. A gente vem mostrando, né, Roger, ao longo desses 100 programas, né, Opinião e Debate, que realmente a gente está crescendo e crescendo em credibilidade. Várias pessoas, várias personalidades políticas estiveram aqui nesse programa, hoje estreando aí, né, um cenário novo, a pedido do nosso âncora aí, o Roger Lemos, e a gente está aqui para trabalhar pela nossa região. Esse foi o intuito da Infinity TV, chegando hoje ao 100º programa, abrilhantado aí pela presença do prefeito Paulo da cidade de Amparo. Seja bem-vindo, se sinta em casa, se sinta à vontade, use e abuse o nosso espaço aqui, viu, prefeito? Muito obrigado, prazer estar aqui. Prefeito, minha primeira pergunta é em relação ao envolvimento político. O senhor é músico, engenheiro, tem uma carreira praticamente consolidada nesses dois âmbitos. Como é que o senhor entrou para o mundo da política? Não, em 99, o ex-prefeito César Pagan, professor hoje, era professor na época
da Engenharia Elétrica da Unicamp. Hoje ele retornou à Unicamp, hoje ele é coordenador adjunto do curso de Engenharia Elétrica. Eu, como formação em Engenharia Elétrica, nós fizemos uma grande amizade, isso no ano de 99. Já conheci o trabalho do César antes, uma grande pessoa, realmente uma pessoa brilhante, que contribuiu muito para o país nas suas pesquisas. O César realmente é uma pessoa formidável, e a gente fez uma grande amizade. Quando ele ganhou a eleição em 2000, ele me convidou, já ajudei a construir o plano de governo, o plano de gestão da cidade, que a gente vem executando nesses 11 anos, e aí ele me convidou a fazer parte da equipe de governo, e aí eu entrei para a Prefeitura de Amparo em 2001. Aí, antes de ser prefeito, o senhor não havia se candidatado a nenhum cargo eletivo, né? Você lançou como prefeito e ganhou na primeira. O que deu certo? Eu acho que deu certo o trabalho dos 8 anos que nós fizemos na Prefeitura de Amparo, com muito resultado, né? A cidade sofreu uma transformação enorme. Quem conheceu a cidade antes de 2001 e conhece hoje sabe do que eu estou falando. Nossos indicadores de gestão, todos eles tiveram uma evolução enorme. Temos grandes desafios, mas eu acho que eu me tornei prefeito primeiro pelos resultados da gestão do ex-prefeito César Pagan, qual eu fiz parte há 8 anos, e também todo um trabalho de grupo, né? Eu acho que o nosso projeto em Amparo não é um projeto personalista, não é um projeto do César Pagan, não é um projeto do Paulo Meota, é um projeto de um grupo que discutiu o plano de gestão da cidade lá em 2000, em 99 e 2000, e a gente vem executando esse plano de gestão até hoje, e com resultados significativos. Legal. Prefeito, antes de a gente continuar esse papo em relação à política, tudo ao seu mandato, em relação à música, que eu gosto muito de música, sou músico, como é que começou o seu interesse pela música desde pequeno, estudar piano? A música, com 9 anos eu comecei a estudar piano, já erudito, né? Estudei durante o tempo, ainda muito era criança praticamente, né? Depois eu fui para o curso de bateria, tive a oportunidade de estudar com um dos maiores músicos que eu conheço de Campinas, foi percussionista da Sinfônica de Campinas, professor Jaime Pladeval. Fiquei 6 anos com ele, também depois dali eu voltei para o piano, também tive a oportunidade de estudar com um dos grandes compositores brasileiros, o Marco Antônio, eu tive a oportunidade e o privilégio de ter 2 professores num nível realmente fantástico, que eu aprendi muito. E aí, durante todo esse processo, eu trabalhava também em Curitiba, na engenharia. Quando eu me formei, fui trabalhar em Curitiba, no Rio de Janeiro, mas depois eu voltei a fazer um mestrado, né, na cidade de Itajubá. E aí durante o mestrado, né, bastante complicada a questão de bolsa, essas coisas, eu vivi um tempo de música profissionalmente, tanto tocando bateria, depois piano. E aí nós partimos para a gravação de um CD com composições minhas. E o trio nós gravamos em 2003 e 2008, agora está tudo pronto, estava tudo pronto para finalizar o segundo CD. Como prefeito eu tive que adiar um pouco esse trabalho desse segundo CD, que espero esse ano voltar já a gravar e o ano que vem poder concluir esse trabalho, o segundo CD do nosso trio. Né? E agora se aventurando no cello também, né? O violoncelo foi uma experiência que eu tive sempre muita vontade de escrever os arranjos para violoncelo, nos arranjos no formato para bateria, piano e violoncelo. E aí eu voltei a estudar violoncelo e tive a oportunidade. Nós temos um grande projeto na Prefeitura de Amparo, com a Orquestra Municipal. Eu tenho aula particular, né? Voltei a estudar e eu tive a oportunidade e a grata satisfação de tocar com os adolescentes, com as crianças no concerto final de Natal esse ano com a nossa orquestra, e realmente muito gratificante ver um projeto e tocar com os adolescentes. Né? Legal. Voltando agora no assunto político, a gente está chegando no último ano do primeiro mandato, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados pela tua gestão até esse momento? Acho que os desafios, hoje, para qualquer dirigente público, tem que ter consciência de que os recursos públicos que as prefeituras possuem, que é um problema, na minha opinião, eu tenho uma crítica, esse sistema tributário brasileiro precisa mudar, né? De toda a arrecadação que a União arrecada, os estados, os municípios ficam aí em torno de 17% apenas. Então as prefeituras elas têm recursos para custeio, para manter a máquina. Então o principal desafio hoje dos prefeitos é primeiro a captação de recursos, ter bons projetos, ter um plano de gestão a médio e longo prazo, cumprir esse plano de gestão e fazer esses projetos e trabalhar em conjunto com os programas, principalmente do governo federal. Então esse é o principal desafio. Nós
Cumprimos isso no primeiro ano, 2009, assinamos mais de 30 convênios do governo federal e no ano de 2011 conseguimos lançar um pacote de 70 obras no ano passado e estamos concluindo essas obras. Eu acho que esse é um desafio enorme de todos os prefeitos terem bons projetos, né? E graças a Deus, em Amparo, nós temos uma equipe que conseguiu produzir isso. O segundo desafio, algumas obras pontuais, a estação de tratamento de esgoto de Amparo, nós vamos ter uma estação com 90% de esgoto tratado, e foi um desafio enorme, porque nós tivemos que fazer um rompimento no início da administração, um rompimento de contrato, multa e todo um trâmite burocrático bastante difícil e que nós retomamos e agora está em fase final. E eu acho que os desafios do dia a dia, desse cotidiano, é isso. Eu acho que esses dois maiores desafios e nós cumprimos e agora é entregar as obras e a gente discutir aí um possível segundo mandato. Legal. Você queira mandar sua pergunta aqui pra gente, ao vivo, aqui com o prefeito Paulo Miota, da cidade de Amparo, só mandar no Facebook, Roger Lemos, ou através ou por e-mail, rogerlemos@gmail.com, ou através do Twitter, @infinity_tv. Prefeito, o governo do ex-prefeito César Pagan foi marcado pela atuação essencialmente técnica e se distanciando um pouco do campo político. O senhor acredita que o seu governo também será avaliado assim? Eu acho que hoje a população, pelo sistema também político brasileiro, né, nós temos quase 30 partidos políticos, que também fica bastante complicado, precisamos de uma reforma política, né? Enfim, mas devido a isso, a população hoje ela quer resultados. Acho que independente das pessoas serem de partidos, quais são os partidos, precisa ter resultado. Uma gestão mais técnica, não que não faça parte da política, né? O que a gente defende é mais uma formação das pessoas técnico-política que tenham conhecimento de toda a legislação, da parte burocrática, licenciamentos ambientais, por exemplo, fundamental essa questão ambiental hoje para viabilizar obras. Então nós temos que ter essa capacidade, mas ao mesmo tempo tem que ter uma resposta no entendimento político da sociedade, mas sempre a política no sentido do conjunto e não aquela política de atender individualmente as pessoas. Isso a gente em Amparo nós não fazemos, sempre é num processo de conjunto quando o interesse público prevalece. Então isso sempre foi uma marca do ex-prefeito César Pagan e a gente continua assim na nossa gestão. Legal. Quero abrir as perguntas aí para o Chicão, Kiko, se já tem alguma pergunta aí para o prefeito. Vou dar uma selecionada aqui que já tem pergunta através do Facebook. O prefeito Paulo Miota colocou muito bem, Roger, na questão aí dos convênios, né, principalmente do governo federal. E eu estava aqui no bastidor conversando com ele e indagando justamente isso, né? Hoje um prefeito não pode ficar preso ao gabinete, né, porque senão não vai conseguir administrar. E a gente vê essa vontade política na Prefeitura de Amparo, já com o César Pagan, agora com o prefeito Paulo Miota. É isso mesmo, prefeito? O prefeito hoje não pode ficar preso ao gabinete, né? Tem que buscar esses convênios, buscar essas parcerias com o governo federal, governo estadual fora, senão fica inviável administrar, não é isso? Não, como eu disse anteriormente, né, as prefeituras hoje possuem os recursos para os seus custeios. Investimentos fica muito difícil se você não tiver bons projetos. Lá em Amparo a gente trabalha com o que a gente chama de na área de infraestrutura, 4 macroplanos. Então, plano de mobilidade, a prefeitura desde 2007 vem executando um plano de mobilidade, que nós estudamos a cidade e fizemos um estudo de mobilidade, trânsito e transportes para ter um veículo por habitante. Essa década as cidades brasileiras devem chegar a um veículo por habitante, as principais, principalmente a região sudeste. Em Amparo hoje tem 65 mil habitantes, quase 48 mil veículos, então nós fizemos um plano de mobilidade. O importante do plano de mobilidade é que tem os projetos de mobilidade, e aí tem 2 programas do governo federal, tanto de mobilidade quanto de infraestrutura turística. Então a gente, com os bons projetos, quando esses programas abrem, a gente se cadastra e pede todo o apoio também dos deputados que tenha da base, que nos apoiam também, que ajudam. Mas se não tiver bons projetos, não adianta só você ter acordos políticos, que isso não adianta, né? Mais, né? Antigamente até podia existir, hoje não existe mais. O plano de habitação, o plano de aumento econômico com agronegócio e o plano de saneamento. Então são programas que a gente tem, os macroplanos, e dentro deles os projetos que nós vamos pedindo recursos. Então a gente trabalhou assim esses últimos 8 anos, pelo menos, no segundo mandato do prefeito César Pagan e o primeiro agora nosso, a gente conseguiu realmente assinar muitos convênios, como eu falei, sobre 70 obras que nós lançamos, um pacote o ano passado, e graças a esse trabalho desse planejamento em cima desses macroplanos.
Legal. Kiko, alguma pergunta? Eu queria te parabenizar pelo programa de ontem, muito legal, parece que repercutiu bastante aí na cidade, né? É verdade, Roger. Queria de antemão agradecer a presença do prefeito Paulo Miota, para nós é uma honra, né? Posso garantir que é uma das maiores autoridades que aqui vieram nos conceder essa entrevista, então de antemão agradeço, muito obrigado. E eu achei interessante na conversa também, aproveitando um pouco do gancho do Chicão da conversa de bastidor, quando eu acho que também o prefeito falou no começo da entrevista, a respeito de que ele é um homem de grupo, né? Que a coisa, a prefeitura, o trabalho que ele desenvolve lá na cidade de Amparo, ele vem de um grupo desde lá de 1999, com o antigo prefeito César Pagan, e hoje ele está indo quase para 12 anos dessa administração, desse plano de gestão, né? Que eu acho que isso que é legal, haver esse pensamento de grupo e não pensamento de unidade, onde a coisa, pensando só numa única pessoa, o poder pelo poder. Eu percebo que a Prefeitura de Amparo, as pessoas que administram a Prefeitura de Amparo, pensam, na verdade, na população, no bem-estar da população. Então, eu queria que o prefeito pudesse falar um pouco isso para a gente, que eu acho importantíssimo, até para o momento que as outras cidades vizinhas da região vivem, para entender um pouco desse lado de união, desse lado de estarem juntos. Que eu acho que isso vem um pouco é uma pergunta interessante, bastante importante, porque eu vejo isso na classe política, né? Praticamente eu acho que isso vem um pouco do ex-prefeito César Pagan e na montagem do grupo e da equipe dele, né? Primeiro, o César é um professor da Unicamp, tem a sua vida, uma pessoa brilhante, como eu falei, tem mais de 10 artigos publicados em revistas mundiais. Quer dizer, a contribuição dele para o país é significativa nesse campo e não só na política, né? E ele, quando se propõe a ser candidato em Amparo, vem com essa característica e chama pessoas para trabalhar, pessoas que nunca foram políticos de carreira e não têm a sua intenção de simplesmente ser o político e usufruir da máquina pública, né? Eu acho que tem muito político que entra para usufruir da máquina pública. Então, não foi o nosso caso, né? Todos, praticamente, o César Pagan, quando termina a sua gestão, volta para a sua profissão, e quase todos hoje o nosso grupo de trabalho, os secretários e as pessoas de confiança têm as suas profissões. Então isso tem uma diferença significativa, porque quando isso terminar é uma contribuição para a cidade. Quando isso terminar, cada um tem que voltar a fazer o seu trabalho e não ter essa pretensão política que todo mundo tem. Sendo que a política e essa pretensão, ela ocorre de maneira espontânea. Como eu fui prefeito de maneira espontânea, devido a todo esse trabalho, eu acho que é assim que o grupo foi formado, por essa história trazida pelo ex-prefeito César Pagan. Legal. Prefeito, primeira pergunta aqui do espectador nosso, Marcos Marques, aqui de Serra Negra. Ele pergunta se o senhor tem alguma informação sobre a SP-105, que é uma rodovia que liga Serra Negra e Itapira, mas tem uma parte que pertence a Amparo, segundo ele. Não, pelo que eu tenho informação, é uma vicinal que estaria sendo contemplada, mas o governo estadual, nesse mandato, depois do José Serra, encerrou, não está fazendo mais investimentos em áreas, em estradas vicinais, pelo que a gente tem conhecimento. Nós fomos contemplados em uma vicinal apenas, que liga ao distrito de Amparo ao distrito de Três Pontos. Essa rodovia não tem informação se vai receber benfeitoria. Tá, ok. Prefeito, uma herança que o senhor recebeu do antecessor, o César Pagan, foi a obra da estação de tratamento de esgoto. O senhor chegou, inclusive, a ser convocado para depor em uma CPI. Como foi lidar com esse desafio e a que pé anda essa situação da ETE? Essa é uma questão significativa. Essa pergunta é importante, né? As obras, muitas vezes, elas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, né? Essa empresa, ela começou a trabalhar bem, né? Executou quase 70% das obras, e aí ela, com problemas de fluxo de caixa, começou a deixar de executar. Foi no final de 2008, o prefeito César Pagan tomou providências, fez notificações, e quando eu entrei, então, nós tivemos mais uma prorrogação de prazo, e depois nós rompemos o contrato e multamos a empresa. Então, segue um trâmite administrativo, né? A empresa
foi notificada várias vezes, não teve o cumprimento do contrato, nós rompemos o contrato e multamos a empresa em torno de R$650 mil, um contrato bastante significativo. Então esse é o procedimento, então é importante as pessoas entenderem, né? As obras, existe um trâmite burocrático hoje com o governo federal, a Caixa Econômica tem uma burocracia bastante complicada de romper, né? É bastante difícil, tem que estar bem preparado para atender as normas da Caixa Econômica. E aí, uma vez a empresa não cumprindo, a importância administrativa de sempre notificar e ter depois que realizar a multa, né? Muitas prefeituras não fazem isso, mas é importante a gente fazer, portanto, penalizar empresas que não cumprem, para essas empresas não entrarem em outras prefeituras fazendo obras e não cumprirem. Né? Para ter uma ideia, em Amparo, logo no início nós tivemos um problema com 2 empresas e fizemos, além da estação de tratamento de esgoto, que nós acabamos penalizando a empresa, uma outra empresa também que fez um projeto de revitalização do centro foi penalizada, foi multada e também suspensa de licitações. Né? Legal. Indo um pouco na direção do turismo, Amparo se tornou um centro de compras regional e muita gente daqui de Serra Negra acaba indo para Amparo, a região toda aqui, acabam fazendo as compras domésticas, além de móveis, eletrodomésticos, essas coisas. Como a cidade conseguiu esse perfil, prefeito? Eu acho que o próprio investimento nos últimos anos na cidade vai levando também a trazer empresas, principalmente na área de comércios, né? Amparo como sendo a cidade de maior população do Circuito das Águas e devido a todo esse investimento, grandes magazines, a gente entende que hoje em Amparo as magazines, né, esses eletrodomésticos, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, isso atrai um público regional, os próprios supermercados, a alimentação é outra área regional. Além de gerar empregos também. Gera emprego, a construção civil, as empresas de construção civil, as construtoras, enfim, elas também regional, tem um trabalho regional e nós intensificamos então a economia local com o microempreendedor individual, que é um projeto do governo federal, intensificamos com a agricultura familiar, hoje nós temos 34 produtores rurais de Amparo que vendem para merenda, né, um trabalho significativo que a economia fica lá, né, isso vai gerando produto local e vai gerando emprego. Então, Amparo hoje tem 3% de desemprego, metade da média nacional, e agora o mercado municipal, que é um grande centro gastronômico do Circuito das Águas, vai ser um restaurante escola para atender o Circuito das Águas, também vai alavancar muito essa questão regional de produtos locais da região do Circuito das Águas. Então, a gente foi preparando essa economia local e isso foi uma consequência de investimentos da própria cidade. Legal. Prefeito, na minha opinião, o festival falando como músico, como frequentador de shows, essas coisas, o Festival de Inverno de Amparo é o maior evento público do Circuito das Águas, cuja criação tem a sua assinatura, né? Como se deu esse processo de criação e qual a avaliação que o senhor faz depois de todos esses anos? Isso começou quando eu estava na Secretaria de Cultura mesmo em 2001. O principal objetivo foi a gente poder colocar, porque geralmente as secretarias de cultura, os municípios viram uma secretaria de eventos e eventos padrões, né? Isso que está na mídia, isso atrai muito público, então acaba virando isso. E a nossa proposta foi justamente ir na contramão disso, né? Trazer ao público gratuitamente em praças apresentações que não são da grande mídia, que não estão na grande mídia, né? Esse foi o primeiro objetivo. Então, colocar um balé na praça, colocar um teatro e música, por exemplo, que não está fora do padrão, enfim. Esse foi o objetivo e eu acho que esse objetivo foi alcançado. Nós tivemos grandes apresentações, né? Nesses 11 anos, grupos fantásticos que não de conhecimento da mídia, mas eu acho que isso teve um avanço significativo. A outra foi a própria economia local. A gente sabe que um evento como o Festival de Inverno de Amparo, no próximo mês já aumenta o ICSS, aumenta a arrecadação, porque isso gira a economia local, atrai gente e a própria questão da gastronomia também acaba alimentando essa economia local. Então, essa distribuição de renda estava dentro das diretrizes e também foi cumprida. Eu acho que eu tenho uma determinada mágoa, eu acho que o nosso avanço, que a terceira diretriz seria a qualificação melhor dos artistas locais. Eu acho que nós tivemos um avanço, mas eu acho que ainda nós precisamos rever isso.
precisa melhorar ainda essa estrutura para os músicos locais, para os artistas, enfim. Nós não conseguimos ainda definir um modelo, né, porque nós temos muitas inscrições locais, mais de 90, principalmente na área da música, e a gente não consegue atender todo mundo. E quem escolher fica sempre muito complicado, e agora nós estamos revendo, talvez a gente para 2012 já tenha um curador para poder orientar as pessoas, e nós vamos ter uma surpresa, né, Roger? A Rádio Cultura está se preparando para ser um estúdio para os músicos de Amparo. Nós estamos montando os equipamentos, nós já estamos agora, liberamos o orçamento, vai ter um estúdio de gravação para os músicos ensaiarem com instrumento, para a gente dar um apoio ainda maior aí, qualificar os músicos de Amparo e também a região. Nós vamos abrir também os estúdios da rádio para a região. Isso aí, né, Chicão? Você vê a diferença aí. Eu fui conferir de perto lá os estúdios e dá brilho os olhos de quem gosta desse universo de música, tudo. Você tem alguma pergunta em relação a esse assunto que a gente está falando? A Rádio Cultura de Amparo, ela tem uma potência até que boa, né, para a nossa região. A gente consegue sintonizar ela praticamente em toda a nossa região, até no sul de Minas. E esse trabalho cultural que ela faz, realmente, né? Essa é uma concessão que foi conseguida há muitos anos atrás, prefeito. Como que é mantida a Rádio Cultura de Amparo? Ela é uma ONG, ela é uma associação, ela pertence exclusivamente à prefeitura? Como que é mantida a concessão da Rádio Cultura? Se ela tem alguma diretriz, alguma exigência, tipo no estilo musical, alguma coisa nesse sentido? Não, Chico, a Rádio Cultura ela é pública, é da prefeitura, não é uma ONG, não é a prefeitura que mantém funcionários concursados. Nós temos uma estrutura hoje, a Rádio Cultura, com os novos estúdios, além dos estúdios de gravação, né, os estúdios normais de uma rádio, né, nós temos também o palco da rádio, que é conectado, o palco da rádio que fica na área externa, pode receber shows e transmissão ao vivo pela rádio também. O auditório, que foi todo reformado agora, pode ter palestras ao vivo, música ou cinema também. Pode passar cinema, vídeo. E os estúdios agora, que nós estamos montando os estúdios finais para os músicos de gravação, ensaio, que também poderá ter programas ao vivo. A nossa proposta é que a Rádio Cultura, nós trocamos todos os equipamentos, para ter uma ideia, o transmissor novo da Rádio Cultura, depois de 30 anos, nós compramos ano passado, custou quase $36 mil, né, um equipamento bastante importante. Aí hoje a rádio está praticamente com todos os equipamentos novos, e agora com esses novos equipamentos de estúdio, a nossa intenção é realmente, já está tendo uma procura de apoio cultural das empresas que querem divulgar na Rádio Cultura. Isso é importante, né, que eu tenho dito, né? Quando o Estado ele tem o papel fundamental, a Prefeitura, de dar o exemplo e fazer coisas boas, cara. Quando isso acontece, a iniciativa privada procura a Prefeitura, vai atrás, quer patrocinar. Isso a gente tem a experiência do Festival de Inverno, que as empresas estão procurando para patrocinar. Então, acho que isso é significativo. E nós pretendemos, Roger, no Festival de Inverno que você falou, a parceria com a Petrobras desde 2004 nos ajuda muito. E eu gostaria muito, cara, né? Não quero adiantar nenhum show, mas eu gostaria muito da gente ter o Ivan Lins para abrir o Festival de Inverno 2012 e está encaminhando. Como pianista, né? Perfeito. Ainda falando nessa questão de turismo, eu tenho duas perguntas aqui em relação ao turismo. Uma é do Alexandre Moreira, que é diretor de turismo da cidade de Lindóia. Está dando parabéns pela entrevista, falando que Paulo Miota é um grande parceiro que temos no Circuito das Águas, homem de visão e grande gestor. E aproveitando o ensejo, parabeniza também o Fernando Amaral, que é o secretário de turismo, né? E ele pergunta quais as expectativas para o turismo em 2012. O Osni Machado, de Amparo, tem uma pergunta. Segundo a Prefeitura, investe na reforma da estrutura patrimonial com o objetivo de se firmar como cidade turística, hoje ainda com potencial turístico. Qual o projeto da Prefeitura para o turismo acessível em Amparo? Eu acho que dá para responder as duas numa só. Não, primeiro, eu acho que é importante conceituar, o Circuito das Águas é fundamental, uma região belíssima que nós temos que ter esse olhar regional. Esse é um trabalho, eu queria, o prefeito Justino e toda a sua equipe tem essa visão também, a gente é muito unido aqui no Circuito das Águas, isso é uma característica importante, independente de partido político, né? Falando primeiramente de Amparo, Amparo tem uma economia mista, é um polo regional do Circuito das Águas.
47% da sua população economicamente ativa está na indústria, então tem uma indústria importante. O agronegócio cresceu demais, né, devido à própria seara, né, a questão das granjas, enfim, isso teve uma economia no agronegócio importante. A agricultura familiar também tem um papel significativo hoje. O comércio e serviços, como você falou já, né, Roger, representa 17% e 18% da mão de obra economicamente ativa do município. É bastante significativo também a arrecadação em relação a isso. E o turismo, né, nós não temos uma população diretamente ligada ao turismo de trabalho, mas uma grande vocação para crescer. Então seria um outro viés que nós estamos investindo bastante, cara. Primeiro, nós entendemos que o turismo ele tem que ser voltado não para o turista. O turismo tem que se voltar, em primeiro lugar, para a população, né? Nós não podemos fazer políticas de turismo para turista e esquecer a população. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Melhorar a cidade, tem que melhorar a cidade para a população. E a população depois não pode ser egoísta de querer só para ela. Aí tem que abrir para os visitantes. Então, essa é a concepção que a gente vem trabalhando. E aí um passo de cada vez, né? Com produtos, embelezamento da cidade, os prédios históricos, o patrimônio histórico que ampara é importantíssimo, enfim, criar grandes centros, o museu, a prefeitura nova, o mercado municipal, o próprio fórum, tem equipamentos, né, que são importantes para a visitação. Então esse é o processo do turismo. Para o Circuito das Águas eu só vejo avanços, cara. Eu acho que nós temos aí um projeto do SEBRAE de diagnósticos, montar esse trabalho integrado. Eu acho que é um desafio enorme para a gente ter isso. Eu defendo, Roger, ainda eu acho que nós temos que amadurecer com os prefeitos, né? Eu defendo uma identidade única de cada cidade. Eu acho que Socorro hoje tem isso muito mais claro, esse turismo acessível, né? Eu acho que tem que definir a identidade única de cada cidade, tendo fundo a questão das águas e a questão ambiental e um projeto integrado único global para o Circuito das Águas. Se criar um roteiro com identidade até. Exatamente, eu acho que tem que caminhar para isso. E eu estou vendo que a união dos prefeitos, esse trabalho integrado, isso tem dado muito fruto e eu acho que esse é o caminho, né? Nós vamos estar aí praticamente com uma subsede da Copa do Mundo, talvez Águas da Lindóia seja a escolhida, eu acredito que pelo trabalho lá, tem um centro de treinamento muito importante lá e isso vai ter uma repercussão enorme para o Circuito das Águas e nós temos que preparar aí 2013, trabalhar esse ano e 2013 os próximos prefeitos vão ter que ter esse olhar mais integrado cada vez mais para o Circuito das Águas. Bacana. Prefeito, uma cobrança muito grande da população, eu acho que isso é na maioria dos municípios do Brasil inteiro em relação à construção de casas populares. Como o senhor vem atuando no campo da habitação? Como é que a Prefeitura de Amparo está atuando no campo da habitação? Habitação, a diretriz são 3 linhas. Primeiro, as áreas de risco. Nós já entregamos 20 casas, estamos prestes a entregar mais 44 casas. Estamos pleiteando mais 66 casas no CDHU para esse público. E a Minha Casa Minha Vida, então, para quem paga aluguel de 0 a 3 salários mínimos e 3 a 6 salários mínimos. Essas são as 3 diretrizes, os 3 públicos, e a diretriz principal é ocupar os vazios urbanos da cidade. Nós temos muitos vazios urbanos e no vazio urbano já tem toda a infraestrutura. Então, com a nova marginal que nós estamos fazendo, são vários loteamentos que nós vamos aprovar e que nós estamos em estudos ainda nessas regiões de vazios urbanos. É importante essa pergunta, Roger, porque a habitação ela depende tanto do governo do estado como do governo federal. As prefeituras não têm recursos para habitação. E todos esses projetos exigem vários órgãos que não são da prefeitura, né? A licenciamento ambiental, você precisa romper toda a burocracia com a Caixa Econômica, a empreiteira tem que ser viável, a Caixa analisa até fluxo de caixa, capacidade da empreiteira de fazer, você tem toda uma estrutura também em relação a cartório, então tem toda uma burocracia, tem um órgão do estado que chama Grapoab, então todo loteamento acima de 200 unidades tem que entrar nesse órgão, que também tem uma gestão regional, eles olham a largura de via, então tem toda uma aprovação em relação a esse órgão e é demorado. Hoje um loteamento, para você aprovar um loteamento, leva de 2 anos a 3 anos para romper toda essa burocracia e nós esperamos esse ano lançar vários empreendimentos de habitação para poder abaixar um pouco o aluguel, que todas as cidades estão passando por esse problema de aluguel,
A questão habitacional nos últimos anos, 30 milhões de brasileiros entraram na classe média, graças a Deus, né? E isso levou uma demanda de todas as prefeituras para habitação, muita gente entrou no aluguel e isso encareceu demais. Não é diferente na cidade de Amparo, e nós vamos trabalhando, mas trabalhando nessa linha de aprovação, respeitando o relevo, áreas de preservação permanente, e isso muitas vezes não é entendido pela população. Bacana. Antes de a gente continuar a falar um pouco mais dos projetos, das obras que Amparo está fazendo, entrar um pouco no cenário político de Amparo. O PT ganhou uma força imensa durante todos esses anos pelo trabalho que vem desenvolvendo e pelo pouco que eu pude perceber, porque ainda é um pouco cedo para mim opinar, formar uma opinião sobre Amparo, a oposição de lá encontra certa dificuldade para encontrar argumento, para propiciar a formação de outro grupo político competitivo. Como você analisa esse jogo político em Amparo, situação versus oposição? Primeiro, a gente, em primeiro lugar, o trabalho e o plano de gestão, como eu disse no início do programa, é o mais importante, né? Nós encaramos a oposição como fundamental para a democracia, né? Eu defendo a democracia plena, as críticas de uma oposição, elas são super importantes, né? Nós estamos num regime, graças a Deus, de democracia plena no país, e isso é significativo, né? Então, em primeiro lugar, assim, a gente foca o plano de gestão. E a gente, desde 96, na primeira campanha do ex-prefeito César Pagan, o nosso adversário, o maior adversário nosso, somos nós mesmos. A gente tem isso muito claro para nós temos que dar o melhor, trabalhar e produzir resultados para a cidade. A gente nunca falou mal dos nossos adversários, nunca atacou a oposição, nenhuma campanha, desde 96, quando o ex-prefeito César Pagan disputou 3 candidaturas e depois 2008 comigo, nós sempre tivemos essa linha de primeiro lugar, a gente tem que mostrar um plano para a cidade, a gente não está competindo com a oposição, nós estamos mostrando um plano para a cidade escolher, nós temos que dar o nosso melhor. Então isso sempre esteve muito presente. O que eu vejo, e um pouco do resultado da oposição, é um pouco do que está acontecendo no país também, né? Hoje as prefeituras que se organizaram e tiverem muitos resultados, a oposição fica difícil ter o argumento, como é o caso brasileiro, né? Eu acho que o próprio país melhorou muito e a oposição fica sem um horizonte. E aí eu acho que é um grande erro que não contribui para a democracia, é a crítica pela crítica, cara. É a crítica querendo desqualificar a reputação das pessoas, querendo desqualificar o trabalho dos servidores, o trabalho das pessoas. Eu acho que isso, a oposição, qualquer oposição que fizer, só vai sair perdendo, né? Porque eu acho que a oposição ela tem que contribuir, e eu acho que eu vejo pouco a oposição, não só em Amparo como no Brasil, tentando qualificar os problemas, e dar a dimensão dos problemas e fazer a sua crítica nessa qualificação e nessa dimensão dos problemas. Enquanto isso acontecer, eu acho que quem é situação leva uma grande vantagem para a população, uma grande vantagem, porque a população sabe no fundo, e ela sabe os resultados, ela sabe quem escolher. Bacana. Chicão, o que nessa esfera política aí, algum comentário, alguma pergunta para o prefeito? Eu acho que é bastante pertinente, né, Roger, a colocação aí do Paulo Miota, justamente essa nova visão, podemos colocar assim, de fazer a política, né? Nova visão era o nome do meu jornal, velho. Então, exatamente. Quebrou. E não teve essa nova visão, né, Roger? Não. Mas é justamente isso. Em vez de ficar só criticando o prefeito, né, justamente apontar aí né, as soluções ou tentar o caminho da conversação. Acho que tentar ajudar, tentar somar, né? E a população está atenta a isso realmente. Mas o prefeito falou da questão do circuito das águas e da importância, né, que é realmente unir essas cidades, né? E nesse âmbito político que nós vivemos aqui, né? Amparo, PT, Águas de Lindóia, PSDB, aqui Serra Negra é os democratas, em Jaguariúna me parece lá que é o PSB, né? PMDB, né? Ele mudou para o PMDB, né? Era PPS, mudou para o PMDB. Pedreira, né? Dá para unir tudo, prefeito? Nessas ideias, podemos colocar assim, de partidos diferentes, dá para caminhar junto nesse sentido para o circuito das águas? Eu acho tranquilamente, Chico. Eu acho que nós tivemos aqui a experiência como presidente do consórcio Circuito das Águas, são 12 prefeitos, cada um de um partido, mas eu deixei sempre muito claro que o consórcio, por exemplo, essa integração tem que ser sempre um instrumento técnico, né? Um instrumento de cooperação.
nós temos a cultura de pouca cooperação entre os municípios brasileiros, né? Devido a questões tributárias, principalmente, há mais competição do que realmente essa cooperação. Também porque a própria população e os próprios políticos instigaram isso, né? Então, ao longo do tempo, se eu tenho resultado melhor, eu falo, aquela cidade é melhor que aquela. Enfim, os próprios prefeitos têm um pouco de culpa nisso e dessa rivalidade. Acho que nós não temos que ter essa rivalidade, nós temos que ter cooperação, porque hoje tem temas, por exemplo, fundamentais que se municípios como o Circuito das Águas, abaixo de 100 mil habitantes, temas como resíduos sólidos, não dá para uma cidade abaixo de 100 mil habitantes cuidar sozinha da questão dos resíduos sólidos. Então tem que ter cooperação na região, como nós estamos tentando fazer agora. Qualificação e eficiência dos hospitais, por exemplo. Não dá para cada cidade abaixo de 100 mil habitantes querer ter um hospital, né? E ter procedimentos, por exemplo, de complexidades para atuar e atender a população. Não dá. Se não tiver uma cooperação de qualificação de hospitais do Circuito das Águas, por exemplo, esse é um outro tema que nós estamos levantando, estamos iniciando por amparo, mas nós queremos ampliar essa discussão com os prefeitos, eu quero levar isso aos prefeitos. Não dá para a gente gasta demais, né, e não tem um público suficiente e achando que a gente vai dar conta e não dá conta de pagar no final essa conta e os hospitais cada vez mais com problemas. Então, essa integração, essa cooperação é fundamental para acontecer. Eu acho que a característica dos prefeitos aqui é muito essa. Nós sempre em nossas reuniões, praticamente a gente nunca discutiu política, nunca discutiu, nunca foi individual a decisão, nunca foi sempre no coletivo. Isso eu agradeço muito. Acho que parabenizo todos os prefeitos. Tem uma relação, eu sou do PT, por exemplo, a prefeita de Socorro é do PSDB. Nós temos uma relação extremamente técnica, cordial, de cooperação, uma pessoa maravilhosa e não tem nenhum problema. Assim como os outros prefeitos também. Acho que eu só tenho a elogiar esse trabalho. Legal. Kiko Oliveira. Prefeito, novamente o senhor falou uma coisa que... novamente o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção com relação a esse lado da competitividade entre os municípios, que de fato isso é uma coisa que vem de antigamente e de fato não tem ganhador, porque vou dar um exemplo rápido aí que está acontecendo. Por exemplo, a Copa São Paulo de Futebol Juniores, né, que traz a mídia espontânea, que é uma coisa importante para os municípios, porque hoje em dia nós sabemos que a mídia é uma das coisas mais caras que tem. Tudo bem que ela esteja em Jaguariúna, um grupo, uma chave, tudo bem que esteja em Águas de Lindóia, mas acaba beneficiando a região. A mesma coisa acontece com aquele festival de flores, né, de Olambra, que acaba ajudando Amparo, acaba ajudando Serra Negra, acaba ajudando Águas de Lindóia, né? Então a região, nós temos que deixar de pensar localmente e pensar sim num polo turístico. Eu acho que é esse o caminho. E uma coisa que me chamou a atenção, até comentei ontem no meu programa, foi a respeito do trem da Mogiana, que parece que tem uma verba de 155 milhões. Eu acho que vem dentro daquele negócio, daquele projeto que o senhor sempre fala, que tem que se montar o projeto a médio e longo prazo, atender todas as exigências, dá trabalho, mas acaba acontecendo. Isso de fato procede, prefeito? Procede. Eu acho que é uma pergunta, muita gente me pergunta isso, é importante para esclarecer também, né? São dois projetos, na verdade, a questão do trem. Uma, eu acho que é mais palpável, que aconteceu agora, que entrou no PPA do governo federal, no Programa Plurianual do governo federal. Esse trabalho ele começou em 2007 com o ex-prefeito César Pagan, que encabeçou um pouco isso, essa estrutura, porque Amparo estava recebendo grandes empresas ali, a ampliação da Química Amparo naquele momento, né, e a Química Amparo tem um papel fundamental, porque foi ela que pagou o projeto, é mais do que um projeto básico, né? É um projeto que já tem estudos de traçado, tem estudos de valores. Enfim, com esse projeto, o Hamilton, que é o prefeito de Pedreira, hoje presidente da RMC, Região Metropolitana de Campinas, fez uma gestão. Nós participamos de uma reunião ali na Associação dos Servidores, todos os prefeitos do Circuito das Águas, e então veio os técnicos do Ministério dos Transportes e o Hamilton fez uma gestão importante de colocar isso no PPA. Agora, Chigão, isso... não é que saiu no PPA que vai sair o trem, né? Então nós temos que ter muita tranquilidade, muito pé no chão e ser muito transparente com as pessoas, cara. Primeiro, isso está no PPA não quer dizer que está no orçamento, né? Vai ter que ter realmente um trabalho agora de projetos, de licenciamento ambiental, de estudo econômico, de viabilidade do ramal. Vai ter que todo um trabalho para poder viabilizar
E isso é um trabalho de 2 anos a 3 anos até viabilizar a possibilidade de existir esse ramal. E não é porque está no PPA que vai acontecer. Então nós temos que ser muito claro com a população. E esse trecho é de Amparo até Jaguariúna. Aí o trecho que nós discutimos e que nós estamos em estudo também é o trecho do trem da Mogiana no Circuito das Águas, porém ainda estão em estudos preliminares, ainda atendendo as outras 6 cidades do Circuito das Águas esse trem, mas ainda qualificando qual é o melhor modelo. Não dá para ser, eu particularmente, eu acredito que não dê para ser só a Mogiana. Acho que teria que ser um trem que atende o transporte público, inclusive das pessoas que moram no Circuito das Águas, porque se você tiver só Mogiana, as pessoas que moram no circuito não vão andar uma vez e depois não anda mais, porque quem que vai querer andar a 30 km por hora todo dia? Então acho que nós temos que ter essa sensibilidade de atender o transporte metropolitano do circuito, esse transporte entre as regiões do Circuito das Águas. Eu acredito que é questão de tempo, essa década vai poder viabilizar esse trabalho. Eu defendo essa integração, principalmente atendendo a população local. Legal. Enquanto a gente não tem o trem, mas ainda continuando na relação do transporte público, e aqui a gente sabe que o transporte público aqui na região é um problema e um determinado grupo político aí que se beneficia muito do transporte público, principalmente os intermunicipais aqui da região. Há pouco tempo atrás, o governador Geraldo Alckmin teve em Amparo. Durante o discurso do senhor, você pediu o fim do monopólio dos transportes intermunicipais da região. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto, prefeito. Eu fico muito tranquilo para falar sobre isso. Fiz os pedidos ao governador, eu fico muito tranquilo porque a gente sabe desse monopólio que tem no Circuito das Águas. Eu moro há 45 anos em Amparo, desde que eu nasci. Então eu acho que o meu pedido, nada contra a empresa, eu acho que hoje nós estamos no século XXI, né? Não cabe mais existir monopólios e autoritarismos. Eu acho que nós estamos fora desse contexto, né? E o monopólio realmente é ruim para todo mundo, porque o serviço de uma empresa, né? E a gente sabe que tem muita reclamação dessa empresa, mas o serviço é claro que se a empresa só tem uma, ela não tem concorrência, para que ela precisa melhorar? Então acho que a concorrência, a competição é sadia e nós no século XXI precisamos abrir concorrência. Então esse foi o meu pedido para o governador. Eu sei que é de uma empresa, de um deputado, Edmir Chedi, acho que todo mundo sabe. Eu conversei com ele depois e eu falei abertamente, o meu pensamento não vai mudar, eu não tenho que temer nada. E muitas vezes as pessoas vieram, como é que você teve coragem de pedir isso? Eu pedi para o governador porque é uma coisa que a população quer, né? E eu represento a população de Amparo, e eu tinha que falar isso, eu tinha que pedir isso porque as pessoas querem. E depois eu fui conversar com o deputado, inclusive, que entendeu, se colocou à disposição, e coloquei para ele, tem muita reclamação e é sadio existir a competição, acho que é bom para todo mundo e não dá para chegar na Copa do Mundo em 2014 com o sistema de transporte que nós temos no Circuito das Águas. Eu acho lamentável se isso acontecer e continuar. Independente disso, eu acho que tem que ter competição em todas as áreas, não pode ter monopólio mais em nenhuma área, principalmente em transporte. É isso aí. Falar do deputado Edmir Chedi, da família Chedi, não arranca pedaço de ninguém, viu? Já fica aqui o aviso aqui. Prefeito, atualmente o senhor é presidente do Consórcio Regional de Saneamento. Como funciona esse consórcio? Quais são as atribuições? O saneamento, primeiro, até 2014, todos os municípios terão que ter os planos locais de saneamento, né? Os planos de saneamento, todos os municípios. Então, nós em Amparo, por exemplo, nós já estamos executando o plano de água, esgoto, drenagem e perdas hídricas, né? O plano de resíduos sólidos, nós entendemos que não dá, como eu disse já no programa, não dá para resíduos sólidos tratar, cada cidade tem o seu aterro, por exemplo, é inviável, né? Você precisa pelo menos 250 toneladas de produção por dia para viabilizar um aterro hoje. Então, os aterros da região estão chegando ao final, então o nosso projeto é na área primeiramente de resíduos sólidos. Então nós aprovamos os 12 municípios aprovaram a lei, consorciando, tem um rateio, né, e o consórcio é como se fosse uma empresa pública, uma empresa que vai operar todos os contratos de lixo, inicialmente de lixo, de resíduos sólidos do Circuito das Águas. Nós estamos agora em fase de licitação do plano regional, então as cidades, essas 12 cidades, elas terão um plano único de resíduos sólidos, né? E até 2014, quem não tiver, não vai ter mais recursos do governo federal na área de saneamento. Então, é obrigatório fazer os planos até 2014.
Então nós estamos trabalhando nisso e a ideia inicial são 50 ecopontos no Circuito das Águas todo, nesses 12 municípios, entre coleta seletiva, compostagem, uma usina de reciclagem de material de construção e um aterro sanitário atendendo os 12 municípios. Então o projeto é esse e nós estamos em fase de licitação agora para as 12 cidades. Bacana. O senhor também é autor de uma portaria federal que desburocratiza, né, a relação de repasse de recursos federais para todos os municípios, né? Gostaria que o senhor falasse sobre essa portaria e sobre esse Conselho de Articulação Federativa, no qual o senhor é representante da Frente Nacional de Prefeitos. Eu contribuí com esse debate, né? A frente ajudou nisso. Eu não sou o autor da portaria, mas eu contribuí com um pedido do presidente Coser, João Coser, o prefeito de Vitória, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Hoje são 545 municípios na frente. E ele me pediu, devido à experiência que a gente tinha nessa gestão de convênios com a Caixa Econômica desde 2005, né, quando eu era secretário de Planejamento, e aí eu pude participar das reuniões, né. O Comitê de Articulação Federativa, eu acho uma das coisas mais brilhantes que o ex-presidente Lula implantou, né. É um comitê onde você tem 18 representantes dos ministérios, 18 prefeitos, 5 de cada entidade que representa os prefeitos, a Associação Brasileira dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. E para cada tema, o presidente, então, de cada entidade dessa convida os prefeitos. Nesse tema particular da desburocratização da Caixa, eu fui convidado, participei de 2 reuniões com os ministros, tanto a Mira Belchior Planejamento, o presidente da Caixa Econômica Federal, e a gente contribuiu um pouco com a nossa experiência para desburocratizar, e a partir de 1º de janeiro de 2012 está valendo essa nova regra. Então os convênios até R$ 750 mil serão repassados em 3 parcelas pela Caixa Econômica Federal, podendo ressarcimento. Se atrasar o pagamento, a Prefeitura pode adiantar o recurso, que depois tem o ressarcimento. Enfim, eu acho que vai ser um avanço enorme para o país, porque realmente essa burocracia ela não permite, na minha opinião, o desenvolvimento que o Brasil precisa. Nós temos que desburocratizar isso. Agora, além disso, o que está por trás disso, nós precisamos ter uma reforma política também para ajudar essa questão. Legal. Como não poderia ser diferente, né? A administração de amparo tem uma boa relação com o governo federal, né? Como foi construída essa ponte de relacionamento entre Amparo e Brasília? Eu gostaria também que o senhor falasse como é feita a captação de verbas para o município, já que lá no planejamento, na Secretaria de Planejamento, a gente tem 2 pessoas que tratam somente desses assuntos, né? Que é a Gisele e a Simone, né? Exatamente. No governo federal ele tem um programa chamado Siconv, onde ele abre os editais com os programas e você tem prazo para apresentar o projeto. Então é assim que a gente trabalha, em cima daqueles macroplanos de mobilidade, saneamento, enfim. Tanto na parte de infraestrutura da área de esportes, por exemplo, eu vou assinar 2 convênios segunda-feira de infraestrutura na parte de esportes, né, um centro esportivo importante, enfim, a infraestrutura turística. Então abre os programas e a gente já vai preparando os projetos e apresenta os projetos. E aí é que eu falei, o principal é ter bons projetos, né? Eu acho que isso tem uma garantia importante para a captação de recursos. Os bons projetos e depois também uma articulação federativa importante com os deputados de apoio que podem fazer esse apoio, enfim. Mas eu acho que essa relação republicana, independente de partidos, vem ocorrendo, né? Eu acho que quem tiver bons projetos consegue, né? Eu dou o exemplo de Socorro, por exemplo, a Socorro recebeu com R$1 milhão para projetos de acessibilidade, né? E sendo do partido oposto, inclusive. Então eu acho que o Brasil avançou nisso, precisa avançar mais. Acho que essa relação federativa precisa estar mais clara, né, entre Estado, município e governo federal. Ainda tem muitos problemas, né, eu acho que ainda avançou, teve um avanço, mas é muito pouco. De qualquer maneira, é assim que a gente trabalha na captação de recursos, né. Legal. E em relação ao governo do Estado, essa ponte é do mesmo tamanho? Nós tivemos sempre mais dificuldades, eu tenho que reconhecer isso, né? Eu falo isso pelos próprios números. Se você olhar os convênios que a gente tem, a grande maioria é do governo federal. O governo do Estado, eu acho que a administração do Geraldo Alckmin agora teve uma abertura maior do que a anterior, para nós, pelo menos, essa experiência que nós temos. E nós tivemos também uma relação federativa, um acordo, realmente com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Basso Munhoz, que é da região, né, ele é do PSDB, mas do PT, mas nós temos uma relação
cordial, uma relação de projetos, uma relação de produtos que a gente foi conversando com ele, as emendas que ele destinou, porque ele nos procurou e disse que queria ajudar. E eu deixei sempre claro que o que ele ajudasse eu daria o crédito a ele, que é justo, né? E ao mesmo tempo também, na época da eleição, eu vou fazer campanha para os meus candidatos, enfim, isso teve um acordo bastante republicano, né? Eu acho que foi um exemplo de relação republicana e a gente está recebendo bastante recurso do Estado também, não podemos reclamar disso não. Legal. O tempo está correndo aqui, já estamos quase ao final. Para finalizar, enquanto o Chicão vai colocando as fotos aí, gostaria que o senhor falasse resumidamente das obras e dos projetos que estão em andamento no município, falar um pouco do pacote de 70 obras que foi lançado recentemente pela Prefeitura, né? Eu vou procurar dar os mais significativos. Primeiro, a estação de tratamento de esgoto, toda a revitalização do centro, com fiação subterrânea, ciclopistas e o mercado municipal, que eu acho que é o mais importante, junto com o museu, um eixo de participação turística, eu acho que esse é o primeiro trecho, né? A disposição visual que aconteceu também. O Centro Esportivo do Trabalhador, nós estamos passando por uma grande reforma, são mais de 3 mil crianças e adolescentes no projeto de esportes, né? Esse é o mercado novo, né? E aí nós vamos poder, com piso de alto impacto para o hóquei, nós temos 70 adolescentes hoje no hóquei, são 240 meninos na ginástica rítmica, então nós estamos qualificando todo o espaço do Centro Esportivo do Trabalhador. A nova marginal, né, um projeto de mobilidade fundamental, por exemplo, o Parque Linear é um projeto de infraestrutura turística dentro do programa de mobilidade nossa, mas nós entramos no programa de infraestrutura turística do governo federal. Né? Queria que o Chicão voltasse um pouco àquela foto do centro lá, que não tem fio nenhum, é tudo subterrâneo, exatamente, né? Nós estamos executando a segunda fase, essa é a primeira, com disposição visual também. Outra obra importante, as 3 creches, né, Amparo, hoje nós temos a felicidade de 3 a 10 anos terem vagas para todas as crianças. Eu acho que a educação para nós é fundamental. Nós não temos salas de aula, por exemplo, quando chega com 25 alunos, a gente já abre outra sala de aula, não tem sala com mais de 25 alunos, e nós temos todas as crianças na escola, e agora com as 3 creches, nós vamos praticamente zerar também a fila em creche. Eu acho que é uma obra importantíssima para nós também, essa obra das creches também que nós estamos concluindo. Bacana. Esse é todo o trabalho, judô, por exemplo, né? Tem toda a nossa equipe, aí são mais de 400 no Ciranda Criança, um projeto dentro da educação também, né, com judô. Tivemos a felicidade de ter a Suelen como campeã, medalhista de bronze, vai para as Olimpíadas, a Suelen que começou na escolinha da Prefeitura em 2003. A felicidade nós temos 4 campeões brasileiros de judô também, agora no infantil, que também disputou o Campeonato Brasileiro em Florianópolis, tudo pago pela Prefeitura, a Prefeitura levou os atletas. Esse trabalho de esportes com mais de 3 mil crianças, mais de 30 modalidades esportivas, a nossa orquestra, a nossa banda, isso é prioridade, a gente cuida com muito carinho. A gente teria que ter mais um programa aqui para falar de todas as obras aqui, né, prefeito? Solta aquela foto lá do festival, Chicão, festival de inverno, do show da Pitty, que eu achei essa foto muito legal aí, ó. Pessoal que não pôde comparecer. Tem uma foto até de bastidores aí, dos camarins. O Chicão, que é um grande fã da Pitty, né? Essas são minhas sobrinhas, ó. Então. É isso aí. Prefeito, para encerrar o programa, eu pedi para o Chicão, vou pedir para o Chicão colocar aqui, no encerramento, tá, Chicão? Uma música sua, tocando piano, chamada Duas Saudades, que é de sua autoria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da história dessa música que o senhor até contou no Facebook aí esses dias, né? Essa música foi quando eu comecei a estudar a composição, né? Foi a minha primeira composição. Foi um momento difícil para nós, assim, a família toda, que teve o falecimento do meu tio, um acidente, meu pai estava muito doente, daí ele também veio a falecer 3 meses depois. E aí eu fiz essas 2 pessoas muito próximas, aí eu fiz essa primeira composição em homenagem ao meu tio e ao meu pai. Legal, a gente vai veicular daqui a pouquinho. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os nossos espectadores. Eu agradeço a participação, essa questão que eu falei no início, né? Acho que tem que ter mais isso, mais TV, internet. Espero que toda a cidade tenha 2, 3, 4 TVs, internet, porque isso realmente
Eu tenho uma certa crítica à imprensa, eu acho que a imprensa ficar no monopólio, na mão de poucos canais grandes, eu acho que isso não faz bem, né? A imprensa ela precisa ser democratizada também, né? Ter outras visões. E a questão local é muito importante, porque você, geralmente na grande imprensa, você não fala sobre a sua cidade, dificilmente as pequenas cidades, a maioria no Brasil são pequenas cidades, né? Acho que 70% hoje dos municípios têm menos que 50 mil habitantes. Então, ter essa facilidade da internet, espero que isso seja uma coisa comum daqui para frente, em todas as cidades, todas as pessoas têm essa ideia de vocês, brilhante, eu acho que isso é gratificante estar aqui e pode convidar que eu venha mais vezes. Obrigado, prefeito. E Chicão, Kiko, boa noite, espero que vocês tenham gostado do programa aí. Boa noite, Roger, boa noite, prefeito. Mais uma vez gostaria de agradecer, obrigado pela presença. De fato, as portas da Infinity TV estão abertas para o senhor. Venha quando quiser. O canal aqui é nosso. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e voltarei sim, com certeza. Eu gostaria também, Roger, de parabenizar aí o prefeito, né? Como você falou, acho que precisaria de mais programas para mostrar aí as obras, né, que a Amparo vem realizando. E parabenizar também, prefeito, né, por essa obra no centro, né, que foi destacada aqui através das fotos, que realmente Amparo consegue preservar a sua história, consegue preservar aquilo de mais importante que ocorreu e caminhando junto, né, com o progresso, caminhando junto com as empresas, caminhando junto com a tecnologia. Temos uma foto aí também da Zona Azul eletrônica, né, que a gente deixou de passar. Então a gente realmente gostaria de parabenizar, porque a gente vê, né, esse respeito, essa condição, e eu acho que isso veio através do governo do PT. Eu acho que gostaria de parabenizar, eu fico muito à vontade para falar, porque eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas sempre tive uma admiração grande. E parabenizar justamente por isso, porque aqui na nossa Serra Negra, infelizmente, a gente não consegue nem árvore, a gente não consegue manter, os nossos prédios históricos estão praticamente todos eles em ruína, né? E a gente vê um trato diferente na cidade de Amparo. Então, parabéns pela sua administração, eu acho que é esse o caminho, é o trabalho né, manter a sua história, manter as suas raízes e caminhar junto com o progresso. Tá de parabéns, Amparo, por tratar dessa maneira a sua população. E sempre que tiver vontade, prefeito, vem aqui aos estúdios da Infinity TV, como eu costumo dizer, aqui a porta está sempre aberta. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, eu acho que essa sua consideração é muito importante. Eu gostaria de fazer um último comentário, né? Dificilmente as prefeituras ou o poder público valoriza a memória. Eu acho que a nossa história é fundamental, porque é a história que depois a gente pode usufruir lá na frente da nossa história se a gente souber preservá-la, essa memória. Eu sempre tive essa ideia, essa visão, e acho que a gente sempre compartilhou isso dentro do nosso grupo. E uma cidade tem várias vocações. Se a cidade de Amparo tem 860 edifícios, cara, do século XIX, início do século XX, é fundamental que a gente tenha uma política de preservação delas. Ainda temos muito que avançar nessa política, né? Eu gostaria de ter aprovado a Fundação Pro Memória o ano passado para ajudar os proprietários a restaurarem, ia ter uma ajuda da Prefeitura, uma captação de recursos, com uma escola de recuperação de patrimônio, mas infelizmente a Câmara Municipal de Amparo votou contra. Nós não temos a maioria e também não temos nenhum acordo com a Câmara Municipal. Eles votam aquilo da consciência deles, infelizmente votou contra. Então nós temos que retomar esse projeto em breve, mas nós chegamos assim. Eu acho que quando a gente preserva aquilo que é público, cara, a experiência que nós tivemos assim, depois que nós começamos a revitalização do centro, cara, muitos proprietários, eles mesmos resolveram também investir e melhorar os seus imóveis, né? A disposição visual agora fecha com chave de ouro, praticamente mais de 600 imóveis que colaboraram com a Prefeitura e fizeram a sua readequação. Isso, o centro ficou muito mais bonito, né? Não tem comparação para quem conhecia antes e agora, sabe o que eu estou falando, sabe a diferença que teve, mas porque o poder público se posicionou, restaurando o centro, valorizando o patrimônio, e aí os proprietários e a sociedade acompanhou. Eu acho que isso é um papel público de sempre estar valorizando o espaço público. Ainda que no Brasil a gente já tem ainda uma cultura de que o espaço público não é público, muitas pessoas ainda, isso está diminuindo, mas ainda jogam lixo na rua, ainda depredam, tem o vandalismo, mas isso tem diminuído bastante. A gente tem que ter a cultura que o espaço público é um quintal da nossa casa, é uma extensão da nossa casa. Então é isso que a gente tem trabalhado em Amparo. Por falar em espaço público, uma última notícia aqui em relação ao Amparo, prefeito.
A GCM de Amparo acabou de prender 2 suspeitos de tráfico lá na Praça Pádua Salles, sendo que as câmeras flagraram eles entregando drogas para uma menor. Então é a GCM trabalhando nas praças lá. Eu quero parabenizar o trabalho da GCM e parabenizar a integração também com as outras forças policiais. Nós temos um monitoramento de 52 câmaras na cidade, isso tem ajudado bastante a prevenção das drogas, que a gente sabe que é um tema contemporâneo em todas as cidades com esse problema sério, e nós temos que realmente, além da questão ostensiva, trabalhar a prevenção com projetos culturais para as crianças, adolescentes, projetos esportivos. Esse é o nosso trabalho, que a gente pode contribuir para diminuir as crianças e os adolescentes que vão para o mundo da droga, né? Legal. Prefeito, antes de encerrar, eu queria aproveitar o final para agradecer a entrevista, né? E, na verdade, é um agradecimento ao quadrado pelas oportunidades que eu estou tendo aí aqui da Infinity, que me abriu as portas lá para hoje eu fazer parte do Departamento de Comunicação da Prefeitura, que é um lugar que, já digo aqui, faz pouco tempo, mas já sinto muito orgulho em fazer parte do time lá. Mandar um abraço para todos os companheiros lá, o Vitor, Eliette, Geraldo, Alemão, Gisela, Marcele, Renato, Simone, e em especial o meu Sidão aí, o nosso parceiro, que está me ensinando as manhas aí, está sempre junto aí. Obrigado pela entrevista, obrigado pessoal da Infinity aí. O programa Opinião e Debate fica por aqui, quarta-feira que vem a gente volta e vamos correr atrás, que dificilmente vão bater os 100 programas, hein? Fim de papo, fiquem com a música Duas Saudades, do Paulo Miota.